Estamos reunidos nesse culto. É um culto de grande celebração ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo também a graça do Espírito Santo entre nós, né? E que agora nós vamos meditar na palavra de Deus, pedindo a Deus sim que Ele tenha misericórdia de nós e nos dê, pela sua graça, uma boa palavra que seja edificante para a nossa vida. E todos nós sejamos edificados por esta palavra que vamos ouvir nessa noite. Eu quero convidar toda a igreja para abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. O Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 1, ok? Lucas 4, 1. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler juntos, para a glória do nome do Senhor. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 4, verso 1. Deus é bom e fiel em todo tempo, e trouxe você hoje, me trouxe também. Estamos reunidos espiritualmente, né? Porque estamos reunidos em nome de Cristo Jesus, em torno da mesma verdade. Estamos reunidos porque Ele nos reuniu aqui, desta forma, para exaltar o nome dEle. Amém? E o nome dEle está sendo exaltado desde as orações, desde o louvor e agora pela sua palavra. Lucas capítulo 4, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Verso 5. Então o diabo o levou a um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Verso 9. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o guardem. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. E tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Amém? Convido você para mais uma vez fecharmos os nossos olhos e orarmos pedindo a Deus a graça do conhecimento da sua palavra pelo Espírito Santo. Amém? Pai querido, justo, santo e fiel, bendito e exaltado seja o teu nome. Pedimos ao Senhor graça e misericórdia, e que esta palavra ela tenha um grande ensinamento para a nossa vida hoje, Pai. Que essas verdades, que este evento histórico que aconteceu ali com Jesus, possa edificar a nossa vida no Espírito Santo. Pedimos essa graça, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado, louvado seja Deus. Então, irmãos, o que acontece aqui é chamada a tentação de Jesus, ok?
Jesus ele está saindo propriamente, ele acaba de sair do Rio Jordão, onde ele havia sido batizado nas águas por João Batista, ok? João Batista batiza Jesus. Vocês sabem aquela passagem que João diz: aplanai-vos o caminho do Senhor, né? E depois João diz, quando ele vê Jesus, ele diz: eu não sou digno de desatar nem mesmo a sandália dos seus pés. Aí Jesus diz que queria se batizar para que se cumprisse toda a lei. Então o que acontece, irmãos? No momento que Jesus é batizado e ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu do céu na forma corpórea de uma pomba e desceu sobre Jesus, né? E ouviu-se uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, o Espírito Santo desce sobre Jesus e ali Jesus, o Filho de Deus, ele recebe poder para sair e iniciar o seu ministério. Mas Jesus ele não começa imediatamente a pregar o Evangelho. Primeiro, Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E no original em que foi escrito o livro de Lucas, em grego, está escrito que Jesus foi impelido, ok? Essa palavra ela poderia também ser traduzida para o português como expulso. Parece estranho, mas isso é a verdade. A ideia, o que a palavra está querendo passar é que Jesus ele tinha que passar pelo deserto antes de principiar o seu ministério. Jesus tinha que passar pelo deserto. Jesus tinha que passar pela prova. Jesus tinha que ser provado por 40 dias, 40 noites. Os 40 dias ali no deserto, Jesus tinha que passar pelo deserto e o Espírito Santo conduz, né, Jesus ao deserto, mas era inevitável, irmãos. Né? A ideia, quando a Bíblia fala de que o Espírito Santo impeliu ou expulsou, é como um empurrão mesmo. Mas entenda, o Espírito Santo ele trabalha dessa forma neste momento na vida de Jesus. Nós sabemos que Deus e Jesus são um somente, são um só. Mas o Espírito Santo impulsiona Jesus como uma graça irresistível. Assim como a graça irresistível que operou na nossa vida quando nós estávamos no mundo, e a graça do Senhor iluminou os nossos olhos e nós fomos salvos, né? Esse mesmo tipo de impulso, esse mesmo tipo de ação do Espírito Santo ocorreu na vida de Jesus no momento que ele sai do Rio Jordão, batizado nas águas por João Batista. Jesus, ele é conduzido ao deserto. E sabemos, irmãos, que Jesus, aqui, Lucas narra 3 tentativas de Satanás de tentar a Jesus. E eu quero dizer para você, primeiramente, o livro está falando aqui em Lucas de 3 tentativas, mas você pode conferir em Marcos, né, que lá já traz a ideia, no Evangelho de Marcos, de que Jesus foi tentado durante todos os 40 dias, né? E essas 3 tentações que nós vamos olhar aqui, e já lemos, elas representam o final dos 40 dias. Ou seja, quando estava ali terminando o final dos 40 dias, Jesus sente fome e neste momento o diabo começa a tentar Jesus. Algumas pessoas, de forma errônea, dizem que Jesus não podia ser tentado porque Jesus era Deus, mas Jesus, pelo contrário, ele tinha que ser tentado, porque Jesus ele era Deus, mas ele estava na terra também como sendo 100% homem. Ele era 100% Deus, essa é a forma mais simples de explicar. Ele era 100% Deus, 100% homem. Isso é um mistério divino, ok? E sendo ele homem, ok? Também, como eu e você, ele havia de ser tentado, ele havia de ser provado,
Para quê? Para que ele fosse aprovado para o ministério. Ok? São palavras parecidas. Ele foi provado para ser aprovado. E nós sabemos que Jesus venceu as 3 tentações que são citadas aqui. Jesus venceu os 40 dias de tentações, ok? E nós vamos extrair algumas coisas. Você pode ir comigo para o verso 4. Lucas, capítulo 4, verso 4, que diz assim: Jesus, né? Quando Jesus sente fome e o diabo diz para ele: olha, transforma essa pedra em pão. A resposta de Jesus no verso 4 diz: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Em algumas traduções, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está falando aqui, irmãos, está escrito em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Então, Jesus está citando realmente o que está escrito no livro de Deuteronômio. Jesus usa, nessas 3 tentações aqui do diabo, Jesus usa contra o diabo o está escrito, ou aquilo que está escrito na palavra. E todas as 3 vezes aqui citadas, a resposta de Jesus à tentação de Satanás está escrita no livro de Deuteronômio. Jesus usa Deuteronômio para vencer a tentação de Satanás. Ok? A segunda tentação, o diabo, ele, resumidamente, eu quero dizer o seguinte: o diabo, ele tenta a Jesus para que Jesus o adore, né? Ele mostra os reinos do mundo e diz que dá tudo aquilo para Jesus, né? Ele oferece ali ostentação, riqueza, vaidade. Só, irmãos, que nós precisamos entender que no momento dessas tentações, Jesus estava enfraquecido no homem físico. Ele não podia morrer porque ele não tinha pecado, ok? Mas ele estava enfraquecido no homem físico. O físico de Jesus estava enfraquecido. Por isso que as tentações foram tentações autênticas. Então, o diabo oferece os reinos do mundo, as riquezas deste mundo, o governo deste mundo, de vários reinos desse mundo, né? E a resposta de Jesus no verso 8 diz: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Jesus cita Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Amém, queridos? E por fim, no verso 12 vem a última resposta de Jesus, né? Porque o diabo leva Jesus até o pináculo do templo, ou seja, uma parte alta do templo em Jerusalém. Não sei como isso ocorreu, nós só saberemos na eternidade, mas eles estão no deserto e num breve momento o diabo consegue levar Jesus até Jerusalém e no pináculo do templo, ok? Ele oferece a Jesus o seguinte, ele diz: olha, prova que você é o Filho de Deus. E como é que você vai fazer isso? Se joga daqui. Se você é o Filho de Deus, se joga daqui, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos que te guardem, que te segurem, não vai acontecer nenhum mal com você. A resposta de Jesus é: também foi dito, ou também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus, ou não tentarás o Senhor vosso Deus. Essa resposta de Jesus está escrita em Deuteronômio 6,16. Amém? Então, é bem interessante, irmãos. Outra coisa importante nós frisarmos aqui. No primeiro momento, a primeira tentativa de Satanás, a primeira tentação, Satanás vem e oferece a pedra. E diz assim: olha, transforma essa pedra em pão se você é o Filho de Deus, né? E isso não estava escrito. Quando a resposta de Jesus, ok? Quando Jesus responde no verso 4, está escrito, aí o diabo muda de estratégia. Ele começa a oferecer em tentação a Jesus a própria palavra. Olha só, Jesus é descrito como o verbo que se encarnou. Jesus é a palavra, irmãos. O diabo usa a palavra para tentar Jesus. A segunda tentação descrita aqui
o diabo fala o que está escrito na Bíblia. Ele realmente falou, ele realmente citou a Bíblia. Aí Jesus responde, olha, você está falando a Bíblia, mas também está escrito isso aqui. Então, nesse segundo momento, apesar de que o diabo é o pai da mentira, ele usa de forma, com suas artimanhas, né? Ele usa a própria palavra de Deus. Eu tenho visto, irmãos, em anos de ministério, muitas pessoas usarem a Bíblia para o erro. E aqui nós vemos uma demonstração clara de quem está por trás disso. Satanás. Ele sim pode usar e vai usar a Bíblia para conduzir pessoas ao erro. Porém, Jesus, ele estava sendo provado, mas ele era o Deus conosco, ele conhecia profundamente as Escrituras e ele não cedeu à tentação de Satanás. Pelo contrário, ele também disse, está escrito. E para muitos isso aqui pode parecer uma confusão, né? Porque se o diabo disse o que está escrito e é verdade, Jesus disse o que estava escrito e aquilo também é verdade, como é que isso se aplica na nossa vida? É muito simples, irmão. Cada verdade da palavra se aplica ao momento. Pura e simplesmente. A verdade A no momento A, a verdade B no momento B. Por exemplo, essa última tentação. Está escrito que o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para nos proteger e impedir que tropecemos na nossa caminhada? Está escrito. Mas eu não vou tentar ao Senhor fazendo o que é errado com o meu corpo, ou andando a 200 por hora no volante de um carro, ou pilotando uma moto dentro da cidade em alta velocidade acima das regras, porque isso é tentar o Senhor. Então, cada verdade é verdade e se aplica no momento certo. Louvado seja Deus. Então, o diabo cita a Bíblia? Cita. Ele fala a verdade nesses dois momentos aqui? Fala. Porém, aquela verdade da Bíblia não se aplicava a Jesus naquele momento e Jesus rebate a ele com a Bíblia. Louvado seja Deus. Qual é o grande ensino que nós extraímos daqui a princípio, ok? O primeiro grande ensino é o seguinte, primeira coisa que nos leva a refletir, né, irmãos? Se nós não conhecermos a Bíblia, não teremos as armas necessárias para vencer o diabo. Essa é a verdade. Muitos hoje se dizem crentes e cristãos, mas não há neles um esforço pelo conhecimento de Cristo, pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento bíblico. Se você não conhece a Bíblia, você está em risco. Porque quando o diabo vier que usar a Bíblia, e você abrir a Bíblia e ver que é a Bíblia que ele está falando, como é que você vai discernir se é a voz de Deus ou é a voz do inimigo? Você não vai ter uma contrapartida, você não vai ter um contra-ataque. Então, fica aqui a dica. A Bíblia é o alimento do crente, a palavra de Deus. Louvado seja Deus, irmãos. E eu quero nessa noite meditar com vocês um pouco mais, ok? Louvado seja Deus. Eu quero meditar em 3 questões importantes que nós vemos nessa passagem de Lucas capítulo 4, a tentação de Jesus. Eu quero 3 pontos importantes. O primeiro deles é por que Jesus foi levado ao deserto. Por que Jesus foi levado ao deserto. O segundo é o que Jesus conquistou no deserto. E o terceiro ponto é o que nós podemos fazer agora com aquilo que foi conquistado no deserto. Repetindo, ok? Por que Jesus foi levado ao deserto? O que Jesus conquistou no deserto? E o que podemos fazer agora com aquilo que Jesus conquistou no deserto? Louvado seja Deus! Primeiro ponto, por que Jesus foi levado ao deserto? Quero lembrar você que foi o Espírito Santo que impeliu, impulsionou, empurrou Jesus para o deserto. Número 1, para quê?
era necessário que Jesus vencesse a Satanás no deserto. Por quê? Porque Adão falhou. Porque Adão perdeu. Então vamos lá. A Bíblia, meus irmãos e irmãs, fala de Jesus em Romanos capítulo 5 como sendo o segundo Adão. O que significa isso? Primeiro Adão é a cabeça representativa do homem. E o segundo Adão é a segunda cabeça representativa do homem. Você vai entender. O que a Bíblia está falando como cabeça representativa? Aquele que representa a humanidade. Só que Jesus tornou-se, por aquilo que ele conquistou, a cabeça representativa da igreja. E Adão, a cabeça representativa do homem. Então, o primeiro Adão foi derrotado por Satanás no jardim do Éden. O segundo Adão, no deserto, venceu a Satanás. Então era necessário que Jesus vencesse a Satanás já desde o deserto. Ali no deserto, né, começa o processo de derrota de Satanás. E esse processo é concluído na cruz do Calvário, quando Jesus leva sobre si os meus e os seus pecados. Então o diabo ali na cruz ele foi completamente derrotado. Mas a derrota de Satanás começa lá no deserto, quando Jesus é tentado por Satanás e ele não cai na tentação. Mas lembrando que o texto diz que o diabo deixou Jesus por um pouco de tempo, mas continuou procurando uma próxima oportunidade, né? Então Jesus continuou passando por tentações do diabo em todo o seu ministério terreno. Não caiu jamais, não pecou jamais. Jesus venceu a Satanás. Então você pode dar um brado de vitória, meu irmão. Sabe por quê? Porque o nosso pai Adão pereceu. O nosso pai Adão foi derrotado por Satanás. Porém, o nosso pai Jesus Cristo venceu a Satanás. Amém? Então, Jesus foi levado ao deserto porque era necessário que o segundo Adão vencesse a Satanás, porque o primeiro tinha sido derrotado. Louvado seja Deus. Segundo ponto. Jesus foi levado ao deserto para aprender a suportar as tentações. Para quê? Para que Cristo se tornasse o nosso intercessor. Ok? Cristo Jesus, o nosso amado Salvador, no deserto, ele passa por 40 dias, escute bem, 40 dias sendo tentado por Satanás, com fome, com sede, ok? Sem conforto nenhum, ok? Jesus está lá no deserto e ele aprende o que é sofrimento. Jesus aprende no deserto o que é sofrer, o que é ser tentado, o que é ser o mais próximo do ser humano, ok? Como nós que passamos por tentações e muitas, ok? Jesus precisava passar por isso e experimentar, ok? Estas situações, estas tentações, para que ele se tornasse o perfeito intercessor, mediador da igreja. Compreenda, meu irmão. Alguém só pode se compadecer de outro depois que ele experimenta a dor. É como uma pessoa que diz assim: olha, eu estou sofrendo muito porque eu perdi um filho. E você que nunca perdeu filho, você chega e diz assim: eu te compreendo. Você não compreende, meu irmão. Você não compreende, minha irmã. Porque você não passou por aquilo. Você não compreende. Nós só podemos falar com propriedade, com certeza, aquilo que nós vivenciamos. Então, quando Jesus vai para o deserto, ele experimenta o que é tentação de verdade. E mais, o corpo dele, o seu corpo físico estava fragilizado. Então, ele experimenta o que nós experimentamos no dia a dia, irmãos. E aí, para isso, para quê? Para que foi isso? Para que ele se tornasse um perfeito intercessor
ao lado de Deus, à destra de Deus, por nós, para que Ele intercedesse por nós. Para que, quando nós pedíssemos perdão pelos nossos pecados, Jesus dissesse, eu sei pelo que eles passaram. Para que quando nós chegássemos diante de Deus e disséssemos, Senhor, eu sou fraco, Ele dissesse, eu sei por que Ele está dizendo isso. Eu sei como é difícil. Eu sei como é difícil estar lá embaixo, porque eu me lembro daquela tentação, eu tenho a experiência. Jesus é um mediador perfeito, porque Ele também foi tentado. Mas, olha o que diz o livro de Hebreus 4,15. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15 está dizendo que Jesus ele se compadece das nossas fraquezas, se compadece das nossas limitações, se compadece da nossa pequenez. Por quê, irmãos? Porque Ele passou por tentações e mesmo não tendo pecado, como nós que muitas vezes caímos em tentações, mas Ele se compadece porque Ele sabe o quanto é difícil. E Ele precisou passar por isso no deserto para que Ele fosse um perfeito mediador entre Deus e nós, a sua igreja. Louvado seja Deus. Outra coisa importante, irmãos, né, que aconteceu com Jesus no deserto. Louvado seja Deus. Quando Jesus ele é impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto, olha, quando se sai do Rio Jordão, você já está no deserto. Aí alguém pode dizer, puxa, mas ele estava no Jordão, o Jordão já não fica lá no meio do deserto? O Jordão já fica ali, à beira do deserto. Aí, Jesus é impelido pelo Espírito Santo para ir para o deserto, mas esse deserto significa as regiões mais profundas do deserto, mais distantes. Aquele lugar que Jesus foi levado pelo Espírito Santo era um lugar que ninguém podia habitar ali, a não ser as feras do campo. Se você ler depois em Marcos, quando Marcos narra a tentação de Jesus no deserto, ele diz que haviam feras no deserto onde Jesus estava. Ouça com muita atenção. O primeiro Adão, onde é que ele estava quando ele foi tentado por Satanás? Ele estava no jardim do Éden. Vocês estão comigo, irmãos? Ele estava no jardim do Éden. Se o diabo chegasse para Adão e dissesse, transforma essa pedra em pão, Adão responderia, não preciso, que eu não estou com fome, eu acabei de comer uma fruta. E mesmo estando no jardim, o primeiro Adão cede à tentação e é derrotado por Satanás. Mas o segundo Adão, para que fosse diante de todas as testemunhas do céu e na terra superior ao primeiro, ele é tentado no deserto, onde não tinha era nada, meu irmão e minha irmã. Não tinha nada. O primeiro foi tentado no jardim do Éden, o lugar mais próspero da terra naquela época. Mas o segundo foi no deserto, no meio das feras, no meio do perigo, num lugar sem conforto, onde só tinha sol escaldante de dia e frio à noite. E mesmo assim o nosso Jesus foi vitorioso, porque tinha que ser mesmo. Amém, irmãos? Louvado, louvado seja Deus. Isso também traz para nós uma reflexão importantíssima, amém? Que é o segundo ponto. O que Jesus conquistou no deserto? Ok? Lembre-se, primeiro, Jesus foi tentado como nós. Então, Jesus ali, tendo experimentado tentações como nós, ele foi vitorioso, mas ele sabe o que é a tentação, ok? Então, o que Jesus conquistou no deserto? Ele conquistou basicamente
duas coisas principais que eu quero abordar. Primeiro, a redenção do homem. E segundo, ele se tornou o nosso mediador. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas eu estou falando do que ele conquistou, ok? Para depois falar do que isso representa para nós, ok? Como ele passou pelas mesmas tentações que nós passamos e ele foi vitorioso sobre Satanás, como eu disse, desde o deserto até a cruz, Jesus foi vitorioso, ele pôde com a sua vitória comprar a redenção. Redenção significa, ao pé da letra, ok? O básico, o miúdo significa redenção. Ir ao mercado de escravos e comprar um escravo, trazê-lo, ok? Agora para a liberdade. Então, quando Jesus venceu o diabo desde da tentação no deserto até a cruz, quando ele vence com a sua morte todas as artimanhas de Satanás, ele conquista a nossa redenção. Louvado seja Deus. Você pode dizer no seu lugar, eu sou redimido. O que significa? Eu fui escravo, mas agora eu sou livre. Glória a Deus. Segundo, ele pode socorrer os seus. Quando a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso mediador, né? Ela está se referindo a Jesus como nosso socorro. Por exemplo, quando aqui na terra, aqui no natural, você, eu, qualquer pessoa, passarmos por uma situação de incêndio, nós temos que saber o número do bombeiro, ok? Dos bombeiros, e ligarmos, porque eles vão prestar socorro. Assim também vale para a ambulância. Onde é que eu quero chegar, irmãos? Quando Jesus vence ao diabo, desde o Jardim do Éden, na sua caminhada até a cruz, quando ele vence definitivamente, ele se torna o mediador, o intercessor, o socorro dos seus, ok? Veja só, de onde me virá o socorro? Diz a palavra do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Jesus, ele, por ter passado por tudo que ele passou, ele é o perfeito mediador e ele é o nosso socorro bem presente. Amém? Louvado seja Deus. Agora sim, o terceiro ponto. O que podemos fazer agora que sabemos destas grandes verdades que ouvimos até agora? Número 1. Pense comigo. Se Jesus foi tentado no deserto à semelhança de cada um de nós também o seremos nesta vida. O que significa isso? Meu irmão, minha irmã, abra os seus olhos, aumenta o volume, porque eu vou te falar uma grande verdade. Todos os crentes serão tentados pelo inimigo. Todos nós, e com muita frequência seremos tentados por Satanás. Claro que nem sempre quando falamos Satanás, usando ele como também cabeça representativa dos seus, né? Podem ser qualquer demônio, mas nós seremos tentados por Satanás. Olha, se Jesus foi tentado, nós também seremos. Você precisa entender isso, primeiramente. Segundo, quando somos tentados por Satanás, como é que chamamos isso? Como é o nome disso? Quando nós somos tentados e nós começamos a responder a Satanás, está escrito, ou infelizmente alguns, quando são tentados por Satanás e caem na tentação. Como é que chama isso? O nome disso, meu querido irmão, minha querida irmã, é batalha espiritual, ok? Batalha espiritual. Quer você queira ou não, nós estamos numa guerra nesse mundo. Por quê? Porque este mundo está morto no maligno. E tem muita crente que está esquecendo disso. Está querendo viver o céu na terra. Não tem céu na terra, não. A terra é mais parecida com o inferno. Calma, calma. Não estou dizendo que você não possa ser feliz, não. Com a graça de Deus você vai ser feliz. Você é salvo. Você é perdoado. Você é protegido. Mas, irmãos, este mundo está escrito,
está morto no maligno, está morto em pecados. Essa é a verdade. E neste mundo, ok? O diabo está operando e o nome que dizemos, o nome que tratamos, o nome que usamos para quando ele vem ao nosso encontro tentando nos destruir, o nome disso é batalha espiritual. Primeiramente, vamos entender uma coisa. O que não é batalha espiritual? O que não é batalha espiritual? Sabe aquela ocasião em que você talvez tenha aprendido a orar, pedindo que o diabo, o inimigo, solte o seu carro, solte a sua casa, porque você é filho de Deus, você tem direito a carro, você tem direito a casa, você tem direito a os bens materiais, você tem direito à saúde. Sabe essa história? Isso aí não é batalha espiritual, isso é mentira, isso não é a verdade da palavra de Deus. Existe uma batalha espiritual semelhante à que Jesus passou, mas ela não diz respeito a mandar o diabo soltar aquilo que te pertence. Não tem nada a ver com isso, ok? Então, o que é a batalha espiritual? A batalha espiritual é a luta do crente para não cair nas tentações, ou seja, é a luta do crente que resiste às mentiras de Satanás, para que ele se mantenha em uma vida pura, santa, reta diante de Deus. Então, as tentações de Satanás, elas têm muito mais ou totalmente a ver com a tentativa do diabo de nos derrotar, de nos fazer cair nas tentações e nos tornar impuros aos olhos de Deus, ou fazermos aquilo que não é a vontade de Deus, né? Sairmos da santidade e nos entregarmos ao pecado. As tentações de Satanás, elas visam fazer o crente cair no pecado. Então, o que é a batalha espiritual? É a batalha contra o pecado, irmãos. Essa é a verdadeira batalha que há. E aqui eu quero até lhe falar algo importante. Qual é a pior doença que existe na terra? Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Qual é o maior mal que existe na terra? Qual a maior doença que existe na terra? Que você pode olhar e dizer, esta doença é um grande mal. Que Deus livre a mim e livre a todos. Amém. Eu concordo. Mas qual é a maior ou pior doença que existe na terra? Qual é o maior mal que existe na terra? Você pode dizer que é qualquer doença, câncer, AIDS, qualquer doença, ok? Mas sabe qual é o maior mal que existe na face da terra? Sempre foi e sempre será o pecado. Por quê? Porque por pior que seja uma doença, ela pode matar esse corpo, mas ela não mata o espírito. Mas o pecado, ele mata o corpo e ainda mata o espírito e leva para o inferno. Então, o pior mal que existe na face da terra é o pecado. E é porque o pecado é o pior mal que existe, é que o pecado, quando foi lançado sobre Jesus, ele exclamou, ele bradou na cruz do Calvário, dizendo, meu Deus, por que me desamparaste? Porque isso é o pior mal que existe no universo. Chama-se o pecado. E é sobre isso que trata a batalha espiritual. Quando nós pecamos, irmãos, será que não estamos menosprezando os nossos pecados? Porque se olharmos com os olhos espirituais, atentando para o que estamos ouvindo nessa noite, ok? Você vai entender o quê? Que quando você peca, quando eu ou você pecamos, nós estamos cedendo às mentiras de Satanás. Estamos sendo derrotados por Satanás. Estamos perdendo a batalha espiritual. Será que quando você peca, você acha que é só um pecadinho? Meu irmão, existe um mundo espiritual, meu irmão, minha irmã, e ele está ocorrendo, acontecendo, ele não para. Pensa comigo, o maior mal que existe no mundo, nós ainda tocamos nisso, ainda praticamos isso, mesmo sendo a igreja. Louvado seja Deus. Eu pergunto para você, para que você complete
o seu entendimento sobre batalha espiritual. Você ama a Deus pelo que Ele é, ou você o ama pelo que Ele pode te dar? Pergunto novamente, você ama o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele representa para você, ou você ama o Senhor por aquilo que Ele pode te dar? Se a sua resposta foi a segunda, eu convido você para um grande arrependimento nessa noite. Porque o Senhor, Ele quer ser amado pelo que Ele é. Inclusive, não é só Deus. Até nós queremos ser amados como somos. Ok? Escute. Por que muitos crentes adulteram, mentem, roubam, brigam? Por que muitos crentes ainda hoje, mesmo conhecendo a palavra de Deus, são desonestos? Por que muitos crentes destroem os seus próprios casamentos? Eu vou lhe responder, porque não estavam preparados para a tentação. Jesus foi para o deserto para se preparar para o ministério. E você está preparado para as tentações da vida? Essa é a grande pergunta. Mas calma. Eu deixei o melhor para o final, né, irmãos? Porque tem que ter um alívio aqui. Senão nós vamos ficar preocupados. Vamos ficar, puxa, mas eu caio ainda em muitas tentações. Pois é. Mas você tinha que ouvir o que está ouvindo nessa noite. Nós tínhamos que ouvir estas verdades para sermos vitoriosos nesta vida. Amém? Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E precisamos atentar para estas verdades, para que o diabo não encontre lugar na nossa vida para nos derrotar. Então vamos lá. Primeiramente, se Jesus venceu o diabo, ok? Se Jesus venceu o diabo e ele venceu, ele é vitorioso. Nosso Senhor Jesus Cristo é o vitorioso da igreja, o vitorioso de Deus. Jesus venceu a Satanás, e como ele venceu a Satanás, você pode respirar fundo agora e dizer: eu sou mais que vencedor na vitória de Cristo. Louvado seja Deus. Isso vai fazer com que você saia por aí cedendo às tentações de forma alguma. Você tem que entender que a vitória de Jesus também é a sua vitória. Para quê? Para que você tivesse força para vencer a Satanás. Porque aquele que se tornou nova criatura em Cristo Jesus recebe de Deus o poder para vencer a Satanás. E este poder quem conquistou foi Jesus, desde o deserto até a sua cruz. Efésios capítulo 1, verso 20 até o 22 diz algo tremendo para a nossa vida. Diz assim, ó: ele exerceu esse poder em Cristo, ou seja, Deus executou esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Jesus foi ressuscitado no poder de Deus e foi colocado à sua direita nas regiões celestiais, no trono celestial, ok? Verso 21 de Efésios 1. Acima, diga bem alto aí onde você estiver, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não somente no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, Jesus recebeu o poder acima de todos os demônios, do príncipe das trevas, de todos os demônios que servem a Satanás. Jesus é vitorioso sobre todos eles. Jesus pisou na cabeça do diabo. Jesus tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno, né? Ele acabou com o aguilhão de Satanás. O diabo hoje ainda tem o poder de mentir,
de enganar, mas somente isso. E você que é a igreja do Deus vivo, a igreja do Deus Todo-Poderoso, tem poder conquistado por Jesus e dado para a igreja. Você tem poder para vencer as artimanhas de Satanás, as tentações do diabo. Você pode viver em batalha, mas a vitória é certa. Por quê? Porque Jesus conquistou a sua vitória, a minha vitória. Verso 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. Ele tem autoridade, e essa autoridade foi dada também para a igreja sobre o poder das trevas. Amém? Pastor, o que é que eu devo fazer? Você deve estar perguntando. Eu devo sair por aí, né, repreendendo, mandando o diabo sair, soltar? Não, meu irmão, você não entendeu? A vitória está no poder que Deus te deu para usar a própria palavra dele. É nos momentos de tentação. Muitos de nós, irmãos, temos passado por tentações ultimamente. É aquela vozinha que diz: cadê a sua fé? Será que você é crente mesmo? Será que você é um medroso? É essa voz que você vence com o poder da palavra. Eu quero compartilhar com a igreja o seguinte. Muitas vezes, irmão, já aconteceu comigo. Eu quero dar um breve testemunho. Muitas vezes já aconteceu comigo. Antes de ministrar a palavra, eu estou aqui em oração, seja aqui, seja na igreja. Muitas vezes, na verdade eu já perdi as contas. Antes de ministrar a palavra aos domingos ou em qualquer situação, em qualquer ocasião, aí vem uma voz, vem assim uma seta mesmo, e vem aquela ideia. São sempre ideias. As setas malignas de Satanás são ideias. E vem aquela ideia: você não está pronto para essa palavra que você quer ministrar hoje. Você não tem tanto conhecimento para isso. Você tem certeza? Você vai ficar nervoso. E, irmãos, às vezes eu me pego pensando nisso. Aí, depois de alguns segundos, peraí, eu conheço essa voz. Por que eu conheço essa voz? Eu sei que é a voz do inimigo, porque eu sei que está escrito que quando eu abro a minha boca, o Senhor vai me encher. Eu sou dependente de Deus. Eu creio no que a palavra de Deus diz sobre a graça, que é o favor imerecido do Senhor. Eu não prego porque há em mim poder. Eu prego porque o poder de Deus opera em mim. Quando eu abro a minha boca, o Espírito Santo, que é a promessa de Deus, vai encher a minha boca da palavra e eu vou falar. E eu imagino que alguém agora deve estar me ouvindo e pensando: puxa, então todas as vezes que eu penso em abrir a boca e pregar a palavra de Deus e vem aquela ideia: você não vai conseguir, fique com vergonha, você não pode, não faça isso. Pois é, essa é a voz do tentador. Por quê? Porque quando nós que somos a igreja abrimos a nossa boca, quem fala é o Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para isso, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. E como Jesus, vencer as tentações usando a palavra de Deus. Dizendo: está escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos irmãos e irmãs?